Oi, bem-vindas de volta ao nosso canal. Para quem está me assistindo pela primeira vez, meu nome é Rosana, aqui do Armarinho Casa Maria. Eu estou aqui para fazer um convite para vocês. Faltando 2 meses para o Natal, eu tenho algumas peças que eu desenvolvi, já é tradicional aqui no nosso ateliê, um curso de mesa posta de final de ano, tá? De Natal. Como esse ano a gente está bem em cima e eu vou ter poucas vagas presenciais, então eu decidi colocar os vídeos aqui no YouTube para que todo mundo tivesse acesso, para poder conseguir alcançar mais gente, atender mais pessoas. Eu sei que vocês gostam de preparar mesas lindas no Natal para sua família, algumas pessoas fazem também para poder fazer uma renda extra nesse período. Então a gente vai ter peças de mesa posta, vai ter peças de utilitários, vai ter peças presenteáveis. Serão 5 aulas, 5 vídeos a partir desse, então os próximos vídeos do canal serão todos nesse tema, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esse trilho. É um trilho de mesa com aplique e ele é de sarja, uma sarja leve, uma sarja 100% algodão. E esse aplique aqui na lateral dele é um aplique em tecido tricoline. Eu achei que o caimento na mesa ficou muito legal, pelo tecido ser um tecido um pouquinho mais encorpado, um tecido mais grosso, tá? No final do vídeo, assistam o vídeo até o final, porque no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês as medidas que eu usei para poder fazer o jogo americano, que são esses que ficam nas cabeceiras da mesa. Então você pode usar o trilho, conforme a gente está mostrando, e nas laterais, na cabeceira, você pode colocar o jogo americano. A técnica é a mesma, só que mudam as medidas. Aí no finalzinho do vídeo eu deixei lá para você fazer um print das medidas do jogo americano, tá bom? Os materiais, os tecidos, as ferramentas, tudo que for utilizado aqui no vídeo está disponível aqui no nosso armarinho, tá? Então, se você precisar, manda um WhatsApp pra gente. Eu vou deixar aqui o Instagram para vocês darem uma olhada também, mas as nossas vendas são feitas pelo WhatsApp, tá? Chama a gente no WhatsApp que a gente faz os cálculos direitinho do valor de frete, da quantidade que você precisa, do tamanho do jogo que você quiser fazer aí para suas peças. A gente ajuda a calcular os tecidos e te envia tudo certinho. Tá bom? Eu espero que vocês gostem. Se vocês fizerem e postarem no Instagram, marca o arroba aqui da Casa Maria que eu quero ver o trabalho de vocês. Tá bom? Um beijo, até os próximos vídeos. Então vamos para a nossa apresentação dos recortes. Eu fiz um corte na largura de 42 centímetros por 1,42 de comprimento. Aqui ele tá dobradinho, mas ele tem 1,42. Isso aqui na sarja, tá? Da cor que você escolher. De tricoline, eu fiz 2 faixas de 42 de largura por 10 de altura e mais 2 faixas de 1,42 m, tenho aqui as duas, por 10 de largura. Então, a largura que você escolher para deixar o seu barrado, o aplique, você vai cortar todas as tiras da mesma largura, tá bom? Eu vou usar 2 cores de linha para fazer essa peça. Essa cor douradinha aqui para passar por cima desse tecido tricoline e o vermelho para baixo para poder ficar lá na sarja e a gente ter um acabamento bem bonito, tá? Quando você vê a peça, ó, virar aqui e ela tá com a cor certinha no tecido. Vamos lá, vamos montar nosso trilho. Agora, vocês vão pegar os recortes de tecido de vocês, aqui do tricoline, e vão marcar 1 centímetro sempre nessa borda aqui, em toda a extensão da peça. Eu vou fazer nesse menorzinho aqui que dá pra mostrar, mas vocês vão fazer também na peça de 1,42, tá? Por que que eu peço pra vocês marcarem? Porque se você for fazer isso aqui, essa marcação de olho, dificilmente ela vai ficar bem retinha, eu preciso que ela fique bem certinha, tá? Então, eu coloquei aqui 1 centímetro sobre a minha peça e vou fazer um risco com a canetinha fantasma. A canetinha que apaga com o calor do ferro depois. Pode ser um giz também, só que o giz ele não te dá essa precisão aqui não, esse risco bem certinho. O giz ele é mais largo, é mais difícil de você conseguir. Agora, vocês vão fazer uma dobra nessa borda. Vão vincando aqui com a unha, bem em cima da linha que vocês fizeram, bem certinho. Pode fazer assim, ó, viu a linha aqui, vincou.
Feito isso, essa primeira marcação, agora vocês vão pro ferro, que é pra isso aqui ficar bem assentadinho assim, muito bem vincado, tá? Pode deixar o ferro bem quente e aí fazer essa marcação em todas as partes que a gente vai precisar. Eu já fiz aqui nos meus recortes menores e fiz também naquele recorte de 1,42. Tá todo vincadinho, 1 centímetro de cada lado, tá bom? Depois que isso aqui estiver pronto, aí vocês vão pegar as duas partes maiores do tecido de vocês, ou as duas menores. Nesse caso aqui eu fiz nas outras duas. Eu fiz aqui nessas duas menores. Peguei a ponta do meu tecido, aqui, que tem essa dobrinha, e aí eu trouxe essa ponta aqui que tá dobrada pra cá, formando um triângulo perfeitinho. Reparem que aqui ele tem que estar perfeitamente encaixado, aqui esse cantinho e esse cantinho aqui também, tá? Não pode fazer dobra torta, não pode fazer dobra assim, porque aí o canto mitrado ele não dá certo. Ele é um ângulo e tem que estar bem retinho. Então, eu fiz essa dobra até aqui, aqui eu encaixei, vinquei, primeiro com a unha, depois eu fui lá no ferro e vinquei isso aqui e deixei bem certinho. Eu vou só dar uma reforçada aqui com a caneta nessa linha, vocês também podem fazer isso se vocês tiverem dificuldade de enxergar na hora de costurar. A nossa costura, ela vai ser passada aqui em cima dessa linha. Exatamente em cima dessa linha, já vou mostrar pra vocês. Então, vocês vão fazer isso nas duas pontas da tira maior, olha. Tá marcadinho. Se vocês estiverem com a régua de vocês e forem conferir, esse risco, ele dá os exatos 45 graus do canto mitrado, que eu sempre tô falando nas aulas presenciais, em um outro vídeo que eu já gravei. Tá aqui a linha, olha, de 45 graus da minha peça e o ângulo aqui, a viradinha perfeita. Tá bom? Aqui é só a prova dos 9 mesmo, pra vocês verem que tem que estar assim pra dar certo e ficar bem bonito o cantinho de vocês. Então, essa faixa maior aqui tá pronta. A outra faixa também tá pronta. E agora a gente vai fazer a montagem, alfinetar, pra poder ir lá pra máquina. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar a sua tira menor, mais estreitinha, vai colocar a parte dela aqui do direito assim pra cima, vai vir com essa parte aqui da tira maior e vai encaixar aqui, ó, lado direito com direito da peça. Você vai alinhar essas dobras, elas têm que estar bem alinhadinhas, não importa, se você errou na hora de fazer a marcação e por um acaso aqui tiver dando uma diferença, o meu tá dando aqui, eu fiz o meu de olho, tá dando uma diferença aqui de meio 1 milímetro, gente, bem pequenininha assim, quase nada. Não tem problema da diferença aqui, tá? Ele ficar um pouquinho desencontrado aqui. Agora aqui em cima, o ideal, o mundo perfeito, é que eles fiquem bem encontradinhos assim, que é pro seu canto ficar maravilhoso. Aí você junta, alfineta, põe cantinho com cantinho aqui. E aqui eu não risquei com a canetinha, vou riscar agora. Vocês vão passar uma costura em cima dessa linha aqui. Vocês coloquem um ponto pequenininho na máquina de vocês, pode colocar um ponto tamanho 2. Não precisa fazer retrocesso aqui, porque essa pontinha aqui é um cantinho mole. E se você ficar fazendo retrocesso aqui, ele vai embolar. Então, você coloca aqui, ou começa por aqui. Aqui você não fica dispensado de fazer o retrocesso. Aqui você tem que fazer. Nessa parte dobrada aqui, ó, você tem que fazer o retrocesso, tá?
e fazendo também no pontinho tamanho 2, que é pra ficar bem agarradinha a costura. Então, o que que eu fiz aqui? Peguei uma ponta grande, coloquei sobre um lado aqui dessa parte menor. Agora, eu vou pegar o outro ladinho aqui da parte menor. Vou pegar a outra faixa grande e vou posicionar da mesma forma. Esse aqui é um canto da minha faixa grande, lado direito com direito. Arruma lindamente aqui em cima. Deixa ficar aqui bem encaixadinho. Põe uns alfinetes. Esse alfinetinho aqui, ele é aquele alfinetinho especial para patchwork, tá? Que você pode até passar a costura sobre ele. Ele é bem fininho, ele não fica deformando o seu tecido, tirando do lugar por ser muito grosseiro. Eu adoro, eles são os meus preferidos. Olha. Ok, então agora que eu fiz essas duas partes, olha, eu encaixei um lado da peça mais estreita e o outro lado. As duas faixas largas estão aqui. Vou pro outro lado, fazer a mesma coisa com a outra faixinha. Aqui fica muito fácil para vocês entenderem de que lado vocês vão encaixar, porque a gente tem a dobra agora como referência. Então, você sempre vai pegar o lado direito do seu tecido, colocar direito com direito e alinhar essas duas dobrinhas aqui. Se tiver esse lado aqui direito com essa ponta aqui que não tá dobrada, vai tá errado, né? Então, não é difícil, você não vai se confundir com isso aqui. Eu espero. Lado direito com direito. Encaixa tudo bem bonitinho. Prioridade é aqui. Depois de ter costurado todos os cantinhos, você vai abrir. Se ficou tudo certinho, a gente já pode cortar essa sobra que ficou aqui, tá? Vocês vão deixar aqui, ó, um pouco menos de 1 centímetro. Não pode cortar muito perto da costura, senão ela vai acabar desfiando depois. Viu? É pra cortar só pra tirar o excesso mesmo. Abram essa costura e aí eu vou lá no ferro vincar isso aqui para ele ficar bem aberto, bem assentadinho na hora que eu for aplicar na minha sarja. Mas o canto, olha, a moldurinha já tá praticamente pronta em toda a volta da peça. Vocês vão conferir se as duas pontas das faixas de vocês ficaram com esse acabamento aqui, com esse formato certinho, que é pra gente poder encaixar lá na nossa sarja agora. Agora é a hora de montar, tá? Gente, esse tecido aqui, a sarja, ele tem pouquíssima diferença de um lado pro outro, mas esse lado que é mais áspero aqui, que é mais bufento assim, é o lado do avesso, tá? Esse lado aqui tem um pouquinho mais de brilho, ele é mais lisinho, dá pra você perceber a trama certinha do fio aqui. Aí, esse lado aqui é o lado direito, então você vai colocar com o avesso virado pra cima. Da mesma forma, o barradinho aqui, ó, a nossa borda vai ter o avesso virado pra cima. E se você fez a costura certinha aí do cantinho mitrado, essa moldura vai ter a mesma largura, exatamente a mesma largura
do tecido de vocês aqui, da sarja. Então, a gente vai alfinetar. Eu começo alfinetando os cantinhos para ficar bem preso, não sair do lugar. Coloco alguns alfinetes aqui nesse meio. A peça, ela é grande, ela é muito extensa. Então, se você não tiver uma mesa grande que você possa esticar a sua sarja para você colocar isso aqui com muito cuidado, você pode ir lá ou pro chão ou colocar na sua cama, esticar todo o tecido e ir encaixando e prendendo isso aqui, olha. Agora eu já prendi toda a minha peça, nós vamos passar uma costura agora em toda a volta. Eu vou usar um guia, que é esse guia magnético, ele é um imã e ele fica aqui, ó, coladinho no meu calcador da máquina, tá? Essa distância aqui, gente, quando você encosta o seu tecido aqui no guia, que é a mesma coisa que encostar aqui na ponta do calcador, é o que a gente chama de um pé de máquina. A agulha, ela tem que estar no meio, então na minha máquina aqui ela tá bem no meio, e essa distância aqui entre a agulha e a minha borda é um pé de máquina. Para garantir que o meu trilho não vai ficar torto, eu coloco esse guia e eu vou costurando sempre com esse tecido encostadinho aqui. Vamos lá, eu vou mostrando pra vocês. Aqui na ponta, como eu quero que esse cantinho fique bem na viradinha certinho, que eu vou fazer? Eu vou vir com a minha costura e vou fincar a minha agulha quando eu alcançar esse meinho aqui, que é a emenda. Então, quando eu alcançar aqui, eu finco a minha agulha, deixo ela baixa, e aí eu levanto só a minha alavanca e faço o giro da peça, que é para o canto, a virada ficar exatamente aqui, tá? Vou mostrar, vou fazer e vou mostrar pra vocês. Vem reto. Devagar agora. Olha, preciso de mais um pontinho, então eu vou fazer manual aqui no meu volante e eu encontrei exatamente o meio da minha peça. Pronto, deixo a agulha lá embaixo, levanto, giro, baixo novamente, eu tenho a mesma distância que eu precisava de margem e agora a gente continua. Agora, que a nossa peça tá toda costurada, a gente vai virar. Mas primeiro eu vou cortar esses cantinhos aqui, olha, essa sobra, que é pra hora que eu virar, não ficar esse excesso de tecido lá no cantinho e ele ficar bem viradinho, bem certinho. Vocês vão cortar deixando uns 2 milímetros da costura. Cuidado pra não cortar a costura, hein? Corta nos 4 cantos. E o trabalho agora é um trabalhinho de paciência, porque a gente vai desvirar, pegar isso aqui que foi aplicado no avesso, virar assim pro lado direito e abrir toda essa costura. Vou fazer só uma ponta aqui, que é o que eu vou conseguir mostrar pra vocês no vídeo, porque a peça é muito grande, não cabe toda aqui no espaço. Então, a costura vai ficar assim. Aí, você vai lá no ferro, abre isso aqui bem certinho primeiro, que é pra ficar bem desviradinho. Depois, você traz aqui de volta e faz o vinco bem certinho aqui, ó, separando o que é sarja lá pra trás e o que é o aplique em tecido aqui na frente. Essa divisão tem que ficar perfeitinha
para nossa peça ficar bonita. Não pode ficar assim, ó, quando você olhar aqui atrás, o tecido ficar vazando para esse lado, ou vice-versa, você puxar muito e a gente ficar vendo a borda vermelha. Pronto, depois de ter virado toda a minha peça e com alfinetinhos para ele não correr, não sair do lugar. Agora eu vou passar uma costura para rebater esse barradinho aqui. Você pode fazer com meio pé de máquina, tá? Eu vou costurar aqui mais na pontinha e vou fazer devagar para não ter que ficar desmanchando, refazendo. Vou fazer a costura em toda a volta. Eu aumentei o ponto, coloquei um pontinho tamanho 3, que é um ponto mais largo, que vai ficar mais bonito também. E vamos lá, vamos fazer toda a volta. E tá aqui a nossa peça linda, pronta, finalizada em mais ou menos 1 hora e meia de trabalho, tá? Então, é uma peça simples de fazer, porém ela tem um valor agregado, ela tem uma composição de cores que valoriza a sua peça, e isso é muito legal para quem vai fazer e vai vender, tá? Como sugestão, eu vou deixar aqui para vocês as medidas do jogo americano, que eu fiz usando a mesmíssima técnica, fiz da mesma forma. É até um pouco mais fácil, porque é uma peça menor. Esse jogo americano tem uma medida final de 45 por 35, então anotem aí, eu vou falar aqui as medidas para vocês. Eu cortei na sarja 47 de largura por 37 de altura, aqui. Eu fiz 2 tiras de 10 centímetros de largura por 47 e fiz mais 2 tiras de 10 centímetros de largura por 37. Então, foram essas 4 partes e mais a sarja. Vocês podem montar o cantinho da mesma forma que vai dar certo e fica esse jogo lindo aqui, como eu mostrei pra vocês. Um beijo, até o próximo vídeo, hein?